Imagine um país onde o sucesso não é medido pelo produto interno bruto. É medido pela felicidade da população, onde a Constituição obriga, por lei, que pelo menos 60% do território seja coberto por floresta para sempre, onde a televisão só foi liberada em 1999, onde os turistas pagam US$ 100 por noite só para entrar, e onde o pico mais alto da nação, com 7.570 metros, é proibido de escalar porque os habitantes acreditam que os deuses moram lá em cima. Esse país existe. Fica espremido entre dois gigantes, a China e a Índia, no meio da cordilheira do Himalaia. Tem o tamanho aproximado do estado brasileiro do Espírito Santo e menos de 800 mil habitantes. Para o resto do mundo, ele é simplesmente o Butão. Mas, para quem nasce lá, o nome verdadeiro é outro. Druk Yul, a terra do dragão do trovão. Sejam bem-vindos ao Butão, o reino que escolheu ser feliz antes de ser rico. Neste documentário completo, a gente atravessa os vales protegidos do Himalaia, sobe até mosteiros pendurados em paredões de pedra, encara monges, fala de reis que desistiram do poder absoluto, fala da única nação carbono negativa do planeta e tenta entender uma pergunta simples e perturbadora. Por que diabos um país tão pequeno, tão pobre em dinheiro, tão isolado, virou referência mundial sobre o que significa viver bem? A resposta tem a ver com floresta, tem a ver com budismo, tem a ver com um rei que, em 1972, com 17 anos de idade, inventou um conceito que viraria o mundo do avesso: a felicidade interna bruta, que os butaneses chamam, em sua sigla em inglês, de Gross National Happiness. Mas a gente vai chegar lá com calma. Antes precisamos pousar. O voo para o Butão é uma das experiências mais tensas da aviação comercial. O Aeroporto Internacional de Paro fica num vale apertado a 2.235 metros de altitude, cercado por picos do Himalaia que passam dos 5.000. Só existem cerca de 50 pilotos no mundo, certificados para pousar lá. A aproximação final exige que o avião faça curvas fechadas entre as montanhas, em pleno voo manual, sem nenhum sistema automático de pouso por instrumentos. Quando as rodas tocam a pista, a gente já está dentro de outra lógica de mundo. Não tem multidão, não tem fila de imigração, não tem outdoor de marca global, tem fachadas de madeira pintadas à mão, com dragões e nuvens estilizadas, tem montanhas de todos os lados, e tem um silêncio que parece grosso, denso, quase físico. O Butão fica encaixado no flanco leste da cordilheira do Himalaia, com fronteira norte e oeste com a região autônoma do Tibete, dentro da China, e fronteira sul e leste com os estados indianos de Sikkim, Bengala Ocidental, Assam e Arunachal Pradesh. A área total declarada hoje é de 38.394 quilômetros quadrados. Um país miniatura, mas é um país com altitudes brutais. A planície subtropical do sul, na fronteira com a Índia, fica em torno de 200 metros acima do nível do mar. E o ponto mais alto, o Gangkhar Puensum, sobe aos 7.570 metros. Em linha reta, são menos de 150 quilômetros entre a planície e o topo. Em termos de relevo, isso é uma rampa absurda. É como pegar a Mata Atlântica e colocar o Aconcagua atrás dela. Essa diferença de altitude cria três botões dentro do mesmo país. O sul tropical, com selva, elefantes e arroz. O centro temperado, com vales férteis, onde fica a capital Thimphu, a 2.350 metros, e a antiga capital Punakha. E o norte alpino, com geleiras, iaques selvagens, montanhas sagradas e populações nômades que vivem do gado nas alturas. E sobre o Gangkhar Puensum, uma curiosidade. Ele é considerado a montanha mais alta do planeta que ainda nunca foi escalada por um ser humano. Não porque seja impossível, é porque o governo butanês proibiu a escalada acima de 6.000 metros, em respeito à crença local de que essas montanhas são moradas de divindades. Decisão consciente, coletiva, inegociável. Esse detalhe já diz muito sobre o que vamos encontrar daqui para frente.
A história do Butão como nação organizada começou no século XVII, quando um líder religioso budista, Ngawang Namgyal, fugiu do Tibete e unificou os vales independentes da região sob uma teocracia chamada Drukpa, ligada à seita budista do dragão. É daí que vem o nome local do país. Druk-yu significa, literalmente, Terra do Drukpa, Terra do Dragão. Por 3 séculos, o Butão viveu nessa estrutura híbrida, com um líder religioso e um líder civil dividindo o poder, em meio a guerras internas, invasões tibetanas e atritos com a Companhia das Índias Orientais Britânica, que avançava pelo subcontinente. Foi um período conturbado, instável, com governadores locais brigando entre si o tempo todo. Em 1907, depois de décadas de guerra civil interna, um líder regional do leste, Ugyen Wangchuck, conseguiu pacificar o país. Uma assembleia de monges budistas, autoridades civis e chefes de famílias importantes elegeu Ugyen como o primeiro Druk Gyalpo, Rei Dragão, hereditário. A dinastia Wangchuck nasceu nesse ano e governa o Butão até hoje, em sua 5ª geração. Mas o detalhe mais interessante dessa monarquia não está no início. Está no fim do absolutismo. Em 1972, o terceiro rei Wangchuck morreu de surpresa. O herdeiro Jigme Singh Wangchuck tinha apenas 17 anos. Virou rei adolescente, sem experiência, sem manual, com um país pobre, isolado, sem televisão, sem internet, com a maior parte da população vivendo de agricultura de subsistência. Foi nesse ano, com 17 anos, que ele soltou a frase que ficaria famosa no mundo todo. Frase que ele declarou em uma entrevista a um jornalista indiano. A felicidade interna bruta é mais importante do que o produto interno bruto. A frase foi um susto. Ela invertia tudo. Toda a lógica do desenvolvimento global pós-Segunda Guerra estava baseada em uma única métrica: o produto interno bruto. Quanto mais você produz, melhor você está. Esse jovem rei de um país minúsculo no Himalaia, sem qualquer peso econômico, propôs que isso era mentira, que o desenvolvimento de uma nação deveria ser medido pelo bem-estar das pessoas, pela harmonia com a natureza, pela preservação da cultura, pela qualidade do governo. Mas não parou na frase. Décadas depois, o conceito virou política pública oficial. O Butão criou uma comissão da felicidade interna bruta, que avalia cada projeto de lei e cada grande investimento do governo segundo 9 dimensões: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, educação, diversidade cultural, boa governança, vitalidade comunitária, diversidade ecológica e padrão de vida. Se um projeto não passa nesses filtros, ele simplesmente não acontece. Mesmo que traga lucro, mesmo que gere PIB. Foi essa lógica que levou o Butão a recusar, por exemplo, a construção de uma série de hidrelétricas gigantes que destruiriam vales e templos. Foi essa lógica que fez o país proibir a venda de cigarros em território nacional por anos. Foi essa lógica que segurou o turismo de massa. E foi essa lógica que fez o Butão, em 1999, ser o último país do mundo a liberar a televisão e a internet para sua população. Não por atraso, por escolha. A intenção era proteger a cultura local da invasão cultural global. Demorou. Foi gradual. Foi controlado. E mesmo hoje, andar pelas ruas de Thimphu é estranho. A capital do Butão é a única capital do mundo sem semáforos. O trânsito é organizado por um policial de luvas brancas, que dança no meio do cruzamento. Os butaneses, por orgulho cívico, tentaram instalar semáforos uma vez. Em poucos dias voltaram atrás. Disseram que era impessoal demais. Em 1998, esse mesmo rei deu um passo que nenhum monarca absoluto dá com naturalidade. Ele abriu mão de parte do próprio poder. Transferiu funções executivas para um conselho de ministros eleito. Em 2006, abdicou voluntariamente em favor do filho, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, com apenas 51 anos de idade.
E em 2008, o Butão completou aquilo que poucos países concluem sem trauma. Passou de monarquia absoluta para monarquia constitucional. Realizou sua primeira eleição livre. Aprovou uma constituição escrita. A Constituição do Butão é considerada uma das mais ousadas do planeta. Em um dos seus artigos, ela determina que pelo menos 60% do território nacional deve, obrigatoriamente, permanecer coberto por floresta. Para sempre. Não é meta. Não é proposta. É exigência constitucional. Hoje, na prática, o Butão tem cerca de 70% de cobertura florestal. E é por causa dessa floresta que o Butão é, oficialmente, o único país carbono negativo do mundo. Ele absorve mais gases de efeito estufa do que emite. Em outras palavras, em vez de aquecer o planeta, o Butão esfria. Como isso é possível? Pela combinação de três coisas: pouca gente, cerca de 800 mil habitantes, muita árvore, cerca de 70% de mata nativa e energia limpa. A maior parte da eletricidade butanesa vem de hidrelétricas pequenas, de baixo impacto, espalhadas pelos rios da cordilheira. E parte dessa energia ainda é exportada para a Índia, gerando uma das principais fontes de receita do governo. Carbono negativo. Não é propaganda, é contabilidade ambiental verificada por agências internacionais. Quem visita o Butão precisa entender uma coisa antes de comprar a passagem. Não dá para chegar de mochila e sair circulando livre. O Butão controla a entrada de estrangeiros desde a década de 1970. Atualmente, todo turista que não é da Índia paga uma taxa diária ao governo. Chama-se Sustainable Development Fee. Taxa de Desenvolvimento Sustentável. Em 2022, essa taxa foi triplicada para $200 por pessoa, por noite. Em 2023, ela foi reduzida pela metade para $100 por noite, com a promessa de manter esse valor até agosto de 2027, para estimular a retomada do turismo pós-pandemia. $100 por noite. Só de taxa. Sem hotel, sem comida, sem guia, sem transporte. Tudo isso é cobrado à parte. O resultado é que o Butão é um dos destinos mais caros do planeta para o turista comum. Mas esse dinheiro tem destino. Ele é direcionado para saúde pública gratuita, educação pública gratuita, preservação cultural, restauração de mosteiros, infraestrutura rural e proteção ambiental. O turista, ao pagar a taxa, está literalmente financiando o sistema que mantém o país de pé. E essa é uma escolha consciente. O Butão poderia ter aberto as portas, virado Nepal, virado Bali, lotado de mochileiros pagando $10 por noite, com lixo na rua, prostituição em hotel barato e degradação ambiental. Escolheu o contrário. Poucos turistas gastando bastante, deixando muito dinheiro com baixo impacto. E o turista que aceita esse preço vai encontrar uma coisa muito específica: o Butão Profundo. Vamos sair de Thimphu e subir pelas montanhas em direção ao Vale de Paro. O Vale de Paro tem um dos lugares mais importantes do budismo himalaio do mundo: o Mosteiro de Takht Sangh, o Ninho do Tigre. O Takht Sangh fica pendurado em uma parede vertical de granito a 3.120 metros de altitude, 900 metros acima do fundo do vale. Para chegar lá em cima, o caminho mais curto é uma trilha íngreme de cerca de 10 quilômetros, ida e volta, que sobe degraus de pedra, atravessa cachoeiras e passa por bandeiras de oração balançando no vento gelado. Conta a tradição local que, no século VIII, o mestre tântrico Padmasambhava, conhecido pelos butaneses como Guru Rinpoche, chegou a essa montanha voando nas costas de uma tigresa, vinda do Tibete. A tigresa, segundo a lenda, era uma manifestação de sua consorte espiritual, Yeshe Tsogyal. Ele desceu em uma caverna na encosta e meditou ali por 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas, derrotando os demônios que assombravam o vale e fixando o budismo no Butão. Por essa razão, a caverna é uma das mais sagradas do Himalaia.
O mosteiro foi construído em 1692 ao redor dela. Pegou fogo várias vezes ao longo dos séculos. Foi reconstruído com o mesmo cuidado, fielmente, na mesma rocha impossível. Subir até o Ninho do Tigre é fisicamente exaustivo. A altitude tira o ar. O frio congela os dedos. Mas quando você chega lá em cima, o que aparece é uma sequência de capelas brancas e vermelhas suspensas no abismo, com monges em túnicas escuras, sinos, fumaça de incenso e o eco baixo dos cânticos. Ninguém visita esse lugar e sai do mesmo jeito. Esse mosteiro virou o cartão postal do Butão. Mas é só o começo. O país tem dezenas, talvez centenas, de mosteiros menores e dzongs espalhados por vales remotos. Dzong é uma palavra butanesa específica. Significa fortaleza monástica. São estruturas enormes de pedra branca, com paredes inclinadas, telhados de madeira escura, pátios internos e cúpulas douradas. Cada dzong abriga ao mesmo tempo uma parte religiosa com templos e monges, e uma parte administrativa, com escritórios do governo local. Religião e Estado no Butão ainda dividem o mesmo prédio. O maior dzong do país é o de Punakha. Fica na confluência de dois rios, o Pho-chu, considerado masculino, e o Mo-chu, considerado feminino. Foi construído em 1637. Por muito tempo, abrigou o governo nacional. As cerimônias mais sagradas do país ainda acontecem lá. A coroação do quinto rei, em 2008, foi celebrada em Punakha. O casamento real, em 2011 também. Outra fortaleza famosa é a Tashishho Dzong, em Thimphu. É a sede do governo. Tem mais de 500 quartos. Funciona como Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios e Mosteiro Principal, tudo no mesmo lugar. Quando o sol bate na fachada branca, com o céu azul do Himalaia atrás, parece cenário de filme. Mas é só o dia a dia administrativo de um país que escolheu não separar o sagrado do prático. A cultura material butanesa também é tratada como patrimônio público. As roupas tradicionais são obrigatórias em espaços oficiais e em ocasiões formais. Os homens usam o gro, uma espécie de hobby pesado, cruzado na frente, preso na cintura por um cinto, deixando uma bolsa enorme no peito onde se carrega tudo, do celular ao terço. As mulheres usam a kira, um vestido longo, drapeado sobre o ombro, com bordados intrincados. Cada região tem padrões e cores ligeiramente diferentes. Não é figurino de turista. É roupa que o monge usa, que o ministro usa, que o estudante usa para entrar na escola pública. Uma forma de teimar contra a homogeneização global. A arquitetura também segue regras antigas. Todas as construções precisam respeitar um código estético que combina elementos do estilo Dzong, com paredes inclinadas, telhado de madeira, vigas pintadas com motivos de dragão, lótus, flores estilizadas. Não tem prédio de vidro espelhado. Não tem shopping center gigante. Mesmo o aeroporto internacional de Paro foi construído com fachadas de madeira talhada à mão. E a capital, Thimphu, com mais de 114 mil habitantes, é uma das poucas no mundo sem nenhum semáforo. Toda essa estrutura cultural não se sustentaria sem um detalhe importante: a religião. O budismo Vajrayana, a vertente tibetana, é praticado por cerca de 3/4 da população. Os monges em túnicas vermelhas estão em todos os cantos do país. Há mais de 2.000 mosteiros e templos espalhados pelo território. Cada vilarejo tem o seu próprio templo. Cada lar tem o seu altar doméstico. Cada montanha tem seu deus protetor. Mas é importante notar uma coisa. O budismo butanês não é o budismo zen japonês, silencioso e minimalista. É um budismo barulhento, colorido, ritualístico, cheio de trombetas, sinos, máscaras dançantes, mantras gravados em rodas de oração e bandeirinhas levando preces para o vento. A cada ano, em datas marcadas pelo calendário lunar, cada dzong realiza um teshechu.
Um festival religioso de vários dias, com danças sagradas mascaradas executadas por monges em trajes elaborados. Cada dança representa um episódio da vida do Guru Rinpoche ou um capítulo das Escrituras. A população inteira do vale aparece, vestida de go e kira, sentada no chão de pedra, assistindo ao espetáculo que se repete há séculos sem grandes alterações. A culinária butanesa é outro universo. O prato nacional se chama ema dachi. É basicamente pimenta vermelha cozida em molho de queijo de iaque. A pimenta no Butão não é tempero. É ingrediente principal. Acompanha tudo com arroz vermelho, cultivado em terraços nas encostas dos vales. Acompanha carne de porco, frango, ocasionalmente carne seca de iaque. Acompanha sopas e momos, os pasteizinhos cozidos no vapor, herança da culinária tibetana e nepalesa vizinhas. A bebida tradicional é o wara, um destilado caseiro de arroz, milho ou cevada. Forte, áspero, servido quente em pequenas tigelas em quase toda cerimônia familiar. Sobre a fauna, o Butão é refúgio para algumas das espécies mais raras da Ásia. O taquim, animal nacional, parece um cruzamento bizarro entre cabra e antílope. O leopardo das neves, fantasma das altitudes, ainda circula nas montanhas do norte. O tigre de Bengala sobe até 3.000 metros, um caso único no mundo, já que tigres normalmente vivem em terras baixas. O grou de pescoço preto migra todo o inverno de planaltos tibetanos para se reproduzir no vale de Phobjikha. E nas florestas subtropicais do sul ainda existem elefantes, rinocerontes e búfalos selvagens. A cobertura florestal massiva permite que essas espécies sobrevivam em corredores ecológicos quase intactos. Pelo menos metade do país é zona protegida por algum estatuto legal de conservação. Parques nacionais, reservas biológicas, santuários da vida silvestre, corredores florestais, todos costurados num mosaico nacional de preservação. Para os butaneses, isso não é ambientalismo, é religião. Cada árvore tem espírito. Cada rio tem espírito. Cada montanha tem espírito. Cortar uma árvore sem necessidade é, dentro da lógica budista local, uma forma de violência espiritual. Por isso a Constituição obriga a manutenção da floresta. E por isso a floresta segue de pé. A política externa do Butão também é cuidadosa. Apertado entre China e Índia, dois gigantes nucleares com mais de 1 bilhão de habitantes cada um, o Butão escolheu manter relações diplomáticas formais com uma pequena lista de países e operar sob acordos de cooperação privilegiada com a Índia. Não tem embaixada em Pequim. Não tem embaixada em Washington. A Índia paga parte significativa do orçamento militar do Butão. Em troca, o Butão alinha sua política externa com Nova Delhi em pontos sensíveis. É uma sobrevivência diplomática. Um país com 800 mil habitantes, espremido entre dois gigantes, escolheu o pragmatismo silencioso. Em 2024, o Butão deu um passo que ninguém esperava de uma monarquia tão tradicional. O atual rei, Jigme Khesar, criou por decreto real uma região administrativa especial chamada Gyelephu Mindfulness City, a cidade da Mindfulness de Gyelephu. Fica nas planícies subtropicais do sul, na fronteira com o estado indiano de Assam, e ocupa cerca de 2.600 km², equivalente a 5% do território nacional. A ideia é ousada. Criar uma região com lei própria, judiciário próprio, autonomia administrativa e econômica dentro do Butão. Foi descrita como uma fórmula, um país, dois sistemas. O projeto envolve o escritório de arquitetura dinamarquês Bjarke Ingels Group e prevê 11 bairros inspirados em mandalas, conectados por corredores verdes, pontes habitáveis e infraestrutura de baixa altura. Os setores escolhidos para essa nova cidade são 8. Espiritualidade, saúde e bem-estar, educação, energia verde e tecnologia, finanças e ativos digitais, agricultura tecnológica e silvicultura, aviação e logística e turismo.
Em janeiro de 2025, o projeto anunciou que vai incorporar criptomoedas como Bitcoin e Ether em suas reservas estratégicas. Em dezembro do mesmo ano foi lançada uma iniciativa pioneira de blockchain nacional, uma moeda digital lastreada em ouro emitida pela própria Jellyful Mindfulness City, operando sobre a rede Solana com o nome de Ter. Em outras palavras, o país que demorou para liberar a televisão, que mantém código de roupa tradicional, que controla o turismo com taxa diária e que mede felicidade como métrica oficial decidiu, em 2024, virar laboratório de finanças digitais, blockchain e cidade inteligente sustentável. Não é contradição, é escolha. O Butão sempre tentou modernizar sem ocidentalizar. Importar tecnologia. Filtrar valor cultural. Não copiar modelo. A pergunta que fica é simples: será que vai dar certo? O próprio Butão não acha que tem a fórmula perfeita. As pesquisas internas de felicidade interna bruta mostram que cerca de metade da população se declara plenamente feliz. A outra metade, em diferentes graus, tem questões. A migração é uma. Pelo menos 9 a 10% dos butaneses já moram fora do país em 2025, principalmente na Austrália, em busca de salários melhores. O desemprego juvenil cresceu nos últimos anos. O custo de vida em Thimphu sobe rápido. E a abertura da televisão e da internet, prevista para preservar a cultura, também trouxe ansiedade, comparação social, depressão juvenil e queixas de saúde mental que antes não estavam no radar. Em outras palavras, o Butão não é o paraíso de propaganda. Tem problema. Tem boleto? Tem família dividida pela imigração? Tem jovem querendo morar em Sydney? Tem monge usando smartphone? Tem ministro lendo planilha de Excel? Tem briga em Assembleia Legislativa? Mas tem também algo que poucos países do mundo conseguiram preservar: uma coerência cultural, uma identidade nítida, uma relação respeitosa com a natureza que sobrevive a séculos de pressão externa, e uma capacidade rara de tomar decisões coletivas baseadas em outra coisa que não dinheiro. O Butão é, no fim das contas, um experimento. Um experimento sobre o que aconteceria se um país decidisse, com honestidade, perguntar quanta felicidade vale o crescimento. Se podemos crescer economicamente sem perder o sentido da vida. Se a floresta vale mais em pé. Se a montanha sagrada deve continuar sagrada, mesmo sem ser escalada. A resposta butanesa é teimosa. É às vezes ingênua. É às vezes impraticável, mas é honesta. E é por isso que, mesmo com todos os problemas, mesmo com migração, mesmo com inflação, mesmo com a tela do celular invadindo o templo, o Butão segue sendo, para uma boa parcela do mundo, a referência mais palpável de outra coisa. Uma referência viva. Uma rachadura na lógica única do PIB. Um lembrete possível de que existe alternativa. Sair do Butão é estranho. O avião decola do Vale de Paro, ganha altura entre as montanhas e em poucos minutos a gente está sobrevoando a planície de Bengala, com cidades indianas iluminadas de horizonte a horizonte. A diferença é brutal, o contraste é gigantesco, mas a sensação que fica não é nostalgia, é pergunta. Será que dá para trazer alguma coisa do Butão para dentro da nossa vida? Será que dá para plantar uma floresta de respeito dentro do nosso bairro? Será que dá para criar pequenos santuários de silêncio no meio da nossa rotina? Será que dá para escolher, mesmo por um dia, medir o sucesso por outra régua que não seja dinheiro? Talvez seja isso que o Butão ensina. Não a copiar o modelo, mas a fazer a pergunta. A terra do dragão do trovão segue lá, escondida no Himalaia, entre montanhas que ninguém escala, monastérios pendurados em paredões impossíveis, monges em túnicas vermelhas, reis que abdicam, constituições que protegem floresta, capitais sem semáforo e cidades inteligentes nascendo nas planícies tropicais. Um país pequeno, frágil, vulnerável, teimoso e talvez genial. Um país que escolheu, antes de tudo, ser feliz.
e que, ao escolher isso, virou um espelho desconfortável para todos os outros. Que a próxima paisagem te encontre.